Bem-vindos de volta. Agora, nesse capítulo 9 aqui do nosso curso, nós vamos trabalhar a questão da análise estrutural de lajes treliçadas bidirecionais. Então, até esse momento, nós vimos a laje trabalhando apenas em uma direção, as nervuras apenas em um sentido. E agora nós temos a oportunidade de estudar, né, de certa maneira, a gente pode ampliar, né, as possibilidades das lajes treliçadas, transformando a laje treliçada em uma espécie de uma laje nervurada, né, nas duas direções. Então, vamos agora ver a parte mais teórica e depois a gente, nas aulas subsequentes, a gente faz exemplos de como utilizar essa metodologia aqui, certo? Então vamos lá. Bem, então nós temos aqui na nossa tela já uma situação diferente. Aqui nós já temos as nervuras, né? Aqui, ó, a direção das treliças. Então, nós temos, digamos, as treliças dispostas aqui neste sentido, certo? E a gente pode dizer assim que essas treliças são as nervuras principais. Vamos sempre pensar agora na laje treliçada bidirecional como agora uma laje nervurada. Então, nós temos as treliças na direção principal, então a gente procura focar. E agora nós vamos abrir espaços entre um elemento de enchimento e outro. Aí, pessoal, aqui é o seguinte, tem que usar o EPS. Aqui a gente tem que usar o EPS ou alguma outra maneira, algum outro molde que pode ser removível, né? Há empresas, por exemplo, aqui em Fortaleza, que tem moldes de plástico que podem ser acoplados à laje nervurada, à laje treliçada, e depois eles podem ser removidos. E aí realmente fica idêntica à própria laje nervurada, certo? Então, nós temos aqui o sentido de colocação das treliças, e aí agora, no lugar de colocar um elemento de enchimento colado no outro, nós vamos deixar um espaço aí, sei lá, de 12 centímetros também, para que na hora da concretagem esse espaço possa ser preenchido pelo concreto, e aí crie, agora dessa maneira, crie nervuras no sentido ortogonal às treliças, né? E aí, pessoal, para que a gente possa calcular os esforços, né, calcular os momentos, depois armar essa laje, nós vamos fazer uso, por exemplo, de um método que vocês aprenderam, né, na disciplina de concreto armado, na faculdade, que é o método de Marcos. Claro que ali você aprendeu a aplicar lajes maciças, mas podemos também aplicar, né, a norma permite que nós possamos aplicar, especialmente quando a gente tem esse intereixo pequeno, né, se não me engano até 1 metro de intereixo, a gente pode aplicar métodos simplificados. Não precisa rodar uma grelha, digamos, num software de grelha, né, como um TQS, uma EBEL, eu não preciso fazer isso. Eu posso calcular isso tudo manualmente, posso até fazer criar uma planilha, criar um pequeno programa em linguagem de computador e resolver esse problema aí para mim, de maneira muito simplificada. Então, a gente lembrando aqui, né, do método de Marcos, aí nós trazemos a atenção de vocês o conceito aqui de esbeltez das lajes, né? Então, nós temos esse lambda, que é a relação de LY sobre LX. Aí ela vai dar realmente a questão da esbeltez. Por exemplo, se eu tiver um LY sobre LX acima de 2, então, pessoal, essa laje vai se comportar como uma laje unidirecional. Então, a gente aprendeu isso na faculdade. Um LY sobre o LX acima de 2 é uma laje unidirecional. Mesmo sendo de concreto, a direção Y, né, a direção secundária, tem pouca importância. Mas o nosso caso, nosso objeto de estudo, é lajes que possam ser consideradas, né, como bidirecionais. Ou seja, eu quero fazer um tratamento de placa nessa laje, né? Eu quero analisar como uma placa. Aí eu vou então ver as situações entre o lambda entre 1 e 2, né? Lembrando que o LY é o maior lado e o LX é o menor lado. Então o LX aqui ele vai ser a direção principal. Aqui estão as treliças. Veja que elas estão aqui ininterruptas, né? Aqui estão as treliças e aqui estão as nervuras secundárias que vão ser feitas, né? Vão ser feitas
quando eu afastar um molde em relação ao outro, vou criar esse espaço. É importante, né, que para realmente ela trabalhe de maneira bidirecional, que esse espaço entre um molde e outro não seja muito grande. Por exemplo, geralmente ele vem com 1 metro, ele vem com 1,20 m, né, dependendo das dimensões da altura. Então aí vai ficar realmente, ela vai tender a trabalhar unidirecionalmente. Então o ideal é que você corte o molde. Se é um molde de 1,20 m, fica lá 60, né? Se é um molde de 1 m, corta no meio, fica 50 centímetros. E aí você realmente vai criar uma quantidade grande de nervuras no sentido Y que está aí, e vai fazer com que ela se comporte como realmente uma placa, né? Vai ter um comportamento mais bidirecional. Então, quando é que eu vou aplicar esse método de Marcos? Quando eu tiver um LY sobre LX menor do que 2. Se vai ficar entre 1 e 2, vai caracterizar realmente uma placa, vai dar esse comportamento para ela. E aí, pessoal, vamos aqui então ver como é que eu calcularia as reações de apoio, né? Então, o que é que eu vou... Vamos prestar atenção mais ou menos de tudo que está aqui nessa tela. Então, eu posso fazer o cálculo das reações para depois até fazer uma verificação do cisalhamento nas nervuras, que inclusive seria interessante a gente fazer também na laje unidirecional, né? Então, eu teria aqui o RY seria a reação ao longo do lado Y. O RX, a reação ao longo do lado Y. Eu vou pensar numa... Deixa eu riscar aqui. Eu vou pensar aqui em dividir, né, ela como se fosse uma viga nesse sentido. Tá? Ó, aqui é uma viga. E aqui, como o vão é X, né, eu tenho aqui LX, então eu vou ter aqui uma reação X. Aí aqui eu vou ter um momento X. Então tudo aqui é X, certo? E eu vou pensar também nesse outro sentido, tá? Aí eu vou ter aqui um MY. Aqui eu vou ter a reação Y, tá? Mas, vamos ver se eu consigo aqui limpar aqui. Apagar todas as anotações. Pronto. Então, aqui é o seguinte: como é que se dá esse cálculo? Então, eu vou fazer pelos telhados. É um método simplificado que diz o seguinte: que a carga que está eu tenho aqui as linhas de ruptura da laje, né, que se dão mais ou menos assim. Ela fica parecida com um telhado de 4 águas de uma casa, por isso que a gente chama muitas vezes de método dos telhados. E aí a gente vai o quê? Como é que a gente imagina que a carga que está nesse triângulo aqui, tá? Ela vai correr para esse lado aqui, como a água. Então, a água da chuva no telhado de 4 águas, ela vai correr para esse lado. A carga que está aqui nesse trapézio, ela vai correr para esse lado. Aqui está aqui nesse trapézio, corre para esse, e aqui está nesse trapézio, corre para esse. Nesse caso aqui, eu estou considerando que essa laje nervurada, ela está simplesmente apoiada. Então, esse ângulo que nós temos aqui é um ângulo de 45 graus. Aí você pode depois derivar outras equações. No caso de você ter, por exemplo, engaste só de um lado, né, e vira 60 graus, e o lado simples vira 30, né? Se você tiver tudo engastado, vai ser essa mesma situação aí. Tudo com 45 graus. Tá bom? Então, vamos aqui para a lousa. Aqui para a lousa. E aí é o seguinte, deixa eu puxar aqui se eu tenho um retângulo. Retângulozinho vazio aqui, só para a gente tá aqui. Vou imaginar aqui a nossa laje, tá? Ter uma noção de onde é que veio, né? De onde é que vieram essas... Um pouquinho, deixar aqui próximo. Pronto. Então, o que é que acontece? Ó? Eu vou jogar aqui. Então,
aqui, vamos imaginar que é 45 graus, né? Aqui é 45 graus. Pronto. Aproximadamente, tá? Então é o seguinte, se eu tenho aqui eu tenho LX. Então, pessoal, se aqui é 45 graus, certo? O que é que vai acontecer? Aqui eu tenho, ó, LX sobre 2 daqui para cá. Então, daqui para cá é LX sobre 2. Se é 45 graus, esse lado aqui, esse cateto é a mesma coisa. Então, eu tenho aqui LX sobre 2, tá? Então, assim, qual é a fórmula geral da reação? Então, a reação de Lage, ela é a carga total, P, multiplicado pela área de influência, certo? Dividido pelo vão correspondente. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, no caso do RY, tá? Do RY, a carga, né? Deixa eu voltar aqui. A carga vai ser a soma da carga permanente G mais a carga acidental Q. Então, permanente mais acidental, eu tenho aqui a carga total P, tá? Então, aqui eu vou ter a carga total P. E essa área aqui é a área do triângulo. Então, que área de triângulo é essa, né? É a base vezes a altura sobre 2. A base é LX. A altura é LX sobre 2. Sobre 2, porque é a área do triângulo. Então, dá LX2 sobre 4. Certo? Então, base LX, altura LX sobre 2, tá? Então, vamos aqui. Tem a área, LX ao quadrado sobre 4. E quem é o vão? Então, veja bem, na hora que eu tenho, esse P é uma carga por metro quadrado. Na hora que eu pego essa carga por metro quadrado, multiplico por uma área, eu estou com a carga absoluta. Tantas toneladas, tantos quilos. E aí eu vou jogar essa carga todinha ao longo desse lado aqui, que é LX. Então eu vou dividir por LX. Então eu vou dividir isso aqui por LX, certo? Pronto. Esse aqui eu corto com esse 2, fica PLX sobre 4, certo? Então a reação Y vai ser PLX sobre 4, que é o que está aqui no nosso PowerPoint, na nossa reação aqui. E como é que eu faço para a reação X? Bom, é a mesma coisa, só que agora no lugar de um triângulo eu tenho um trapézio. Então vamos ver aqui como é que fica o trapézio, né? Então, se aqui eu tenho LX sobre 2, aqui também, né, eu vou ter LX sobre 2. Então, esse espaço aqui do meio, que vai ser a base menor do trapézio, é LY menos LX. Se aqui é LX sobre 2, aqui é LX sobre 2, somo LX sobre 2 mais LX sobre 2, eu vou ter LX. Então, aí é LY menos LX. E aqui eu vou ter quem? LY, que eu sempre lembro que o LX e o LY é o maior lado, tá? Bom, então, a equação geral, como eu falei, é essa daqui. Essa daqui. Então, eu vou calcular agora a área desse trapézio. Eu vou calcular a área desse trapézio. Então, a área desse trapézio, vou trazer bem para cá. Então, a área do trapézio vai ser a base maior, é LY. A base menor, mais LY menos LX. Certo? Sobre 2. A área do trapézio. Base maior mais a base menor. Então, agora, sobre 2. Vezes a altura, né? Vezes a altura. Quem é a altura aqui do trapézio? É LX sobre 2, certo? Então, a altura do trapézio é isso aqui. Que é o próprio LX sobre 2. Então, aqui na área, eu tenho que multiplicar isso por LX sobre 2. Certo? Então, a área aqui do trapézio vai ser, que é vezes, tá?
Isso aqui vai ser 2ly menos lx vezes lx sobre 4. Essa aí é a área do trapézio, tá bom? Então agora vamos para pegar a reação. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa área vezes a carga e dividir pelo lado lá, que dessa vez é o lado ly. Então, a reação x vai ser P, agora vezes a área. Então, cadê a área? 2ly menos lx vezes lx sobre 4. 2ly menos lx vezes lx sobre 4, né? Tá? E agora eu vou dividir pelo vão. O vão aqui, ó, é ly. Aqui eu vou dividir por ly. Então pronto, ficou aqui dessa maneira. Isso aqui na hora que você estiver fazendo o projeto, para você jogar, se você não estiver fazendo com um sistema integrado, assim como o TQS e outros, se você estiver fazendo mais manualmente, então é a maneira de você jogar essa carga para os apoios, que geralmente são as vigas, né? Então o Rx vai ser P, que multiplica 2ly menos lx, vezes lx, né? Sobre 4ly. Ok? Então é isso que está aqui. P, 2ly menos lx, vezes lx sobre 4ly. Dessa maneira a gente encontra as reações. É importante essas reações para a gente poder também ver a questão das tensões de cisalhamento. Vamos já falar sobre esse ponto aqui, tá bom? E os momentos, pessoal, como é que a gente faz? Bom, eu acredito que não há necessidade da gente deduzir essa questão dos momentos, né? Mas esse Kx é até muito fácil da gente então deduzir. Agora, o coeficiente de Marcos foi algo que o Marcos introduziu nessa teoria, né, para deixar, digamos, aquela analogia dele de grelha mais parecido com o comportamento de placa, né? Então, a gente tem que entender o que vem a ser esse Kx, o que vem a ser esse Vx. O Kx, ele justamente é para a gente poder ter noção de qual percentual de carga que vai em um sentido e no outro. Por exemplo, eu tenho um P de 1000 kg por metro quadrado. Nessa analogia, eu estou jogando parte dessa carga na direção X e parte dessa carga na direção Y. E o Kx ele vai dar justamente esse aspecto para a gente, tá? Agora, vamos dar uma olhada como é que chegou aqui nesse Kx lambda 4 sobre lambda 4 mais 1. Vamos dar uma olhada. Então, aí, gente, parte do princípio que é o seguinte. Deixa eu copiar aqui. Essa laje aqui. Pronto. Então, aqui é o seguinte, parte do princípio que você terá uma laje dividida em duas direções. Então, aqui você vai ter uma viga, certo? Nesse sentido. E você vai ter uma viga nesse sentido. E aí, claro, com as cargas aqui, né? Olha só. E justamente o Kx ele vai dizer o seguinte: bom, da carga P total, quanto é que vai para essa direção? Quanto é que vai para outra direção? Parte desse princípio, tá? Está aqui nesse outro sentido aqui, certo? Muito bem, então como é que eu faço para encontrar? Eu vou partir do princípio de que a flecha máxima
da viga no sentido X, né? Então aqui eu tenho o LX e aqui eu tenho o LY. Eu vou partir do princípio que a flecha é a mesma no meio, né? Então a flecha máxima dessa viga na direção X, da viga na direção Y, ela é igual, tá bom? Então vamos aqui, eu vou abrir aqui uma outra página, tá? E a gente vai discutir esse ponto aí. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, ó, uma viga biapoiada, ela tem uma flecha que é 5PL4 sobre 384 EI, tá certo? Então isso aí é uma viga com biapoiada, com a carga distribuída P do início ao final, né? Isso aqui vocês devem ter aprendido na cadeira de resistência dos materiais ou mesmo na cadeira de análise estrutural, né? Na resistência dos materiais já é para ver alguma coisa disso aqui, né? Aquela parte de cálculo de flechas, né? Então você tem uma carga P e um vão L. 5L4 sobre 384 aí. Nessa nossa analogia aqui, nós estamos separando isso aqui em uma viga nesse sentido e uma viga nesse sentido. Então é o seguinte, e aí eu vou separar essa carga, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer o seguinte, que a carga P da minha estrutura, ela é formada por um PX mais um PY, certo? Então, como eu falei para vocês, eu tenho 1.000 quilos por metro quadrado, então, sei lá, vai 700 quilos para um sentido, vai 300 para o outro. A soma sempre tem que dar a carga total. Então, eu estou dividindo a carga total da laje em uma parcela indo para a direção X e uma parcela indo para a direção Y, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, que a flecha, ela é igual na direção X, tá? 5px L4, LX4 sobre 384 aí. Isso na direção X. E essa mesma flecha eu tenho que igualar, né? Porque ela não pode na direção X ter uma flecha, na outra direção ser diferente. Elas têm que ser a mesma, né? Então, claro que se ela descer 2 centímetros no meio, ela vai descer em X, ela vai descer em Y. Então é a condição de contorno do problema. Então aqui a flecha vai ser na direção, né? Essa aqui seria a flecha X. A flecha em Y é 5py Ly a quarta sobre 384 EI, tá? Então, como eu falei para vocês, eu tenho que, como condição para resolver esse problema, eu tenho que igualar a flecha X com a flecha Y, né? Então, a gente tem que 5px Lx a quarta sobre 384 EI, né? Eu tô considerando que a inércia é a mesma, né? Então, se for uma laje maciça, não tem como, tá? E aí, no caso de uma laje treliçada, eu vou procurar deixar o mais parecido possível, né? Se possível, deixe igual, mas eu vou deixar o mais parecido possível. E aqui eu tenho 5py Ly a quarta sobre 384 EI. Então a gente já viu que vai embora o 5, isso. Isso aqui tudo vai embora, né? E a gente tem que Px Lx a quarta é igual a Py Ly a quarta, tá? Vou fazer aqui, eu vou dividir
todo mundo por Lx, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, Px, desculpa, eu vou dividir todo mundo por Lx a quarta. Lx a quarta é igual a Py, Ly a quarta dividido por Lx a quarta, tá? Então aqui vai dar 1, né? Eu vou ficar aqui com Px. Vou ficar aqui com Px. Porque Lx a quarta sobre Ly a quarta é 1. É igual a Py. E aqui, pessoal, eu vou definir o lambda, que é a relação entre Ly com Lx. Lambda eu vou chamar de Ly sobre Lx, sendo que Ly é o maior lado da laje e o Ly é o menor lado. Então, lambda é Ly sobre Lx. Então, aqui é a mesma coisa da gente fazer assim, né? Então, fazendo aqui um pouco de álgebra aqui. Isso aqui é a mesma coisa de Ly sobre Lx. Isso aqui é elevado à quarta. É a mesma coisa. Então, Ly sobre Lx é o lambda, então eu tenho que Px vai ser igual a Px vai ser igual a Py vezes lambda à quarta, certo? Então, Px vai ser igual ao Py vezes o lambda à quarta. Então, vamos levar agora o Py aqui, ó, vai ser igual a Px sobre lambda à quarta. Então, Py vai ser igual a Px sobre lambda à quarta, certo? Então, vamos agora trazer para cá, né, para essa equação aqui, que diz que P é igual a Px mais Py, né? Então, o Py é igual a Px sobre lambda à quarta, certo? Ok? Então, aqui nós vamos somar essas duas expressões, né? P vai ser igual, aqui eu vou colocar lambda, né? Então, aqui lambda dividido por 1, né? Vai ser lambda à quarta vezes o Px mais o Px, né? Então, isso aqui eu vou colocar para o lado de fora. Então, P vai ser igual, ó, eu vou colocar aqui lambda à quarta mais 1 sobre lambda à quarta, certo? Aí eu vou jogar o Px para fora, ok? Px para fora. Então, aqui vai ficar, então, invertendo, né? Que o Px vai ser igual a lambda à quarta sobre lambda à quarta mais 1, certo? Vezes o P. E aí, pessoal, esse lambda à quarta sobre lambda à quarta mais 1 eu vou chamar de Kx. Então, Kx é o quinhão de carga na direção x. É o percentual de carga que vai para a direção x. Então, eu tenho aqui que o Kx é lambda à quarta sobre lambda à quarta mais 1. Então, a gente tem que o Px vai ser igual a Kx, que é o quinhão de carga, vezes o P. E o Py é a diferença, que é só eu pegar o P menos o Px. Então, dessa maneira, deu para vocês entenderem de onde é que vem esta expressão aqui, né? Que é lambda quarta, Kx igual a lambda quarta sobre lambda quarta mais 1, né? E esse coeficiente de Marcos justamente é onde ele introduz o coeficiente de Marcos, que é para compatibilizar, né? Porque nessa teoria ele vai então compatibilizar os esforços. Ele é um redutor, o coeficiente de Marcos é um redutor, né? Porque ele vai justamente introduzir esse coeficiente para compatibilizar esses resultados com o resultado da placa, visto que nessa analogia de grelha eu não estou contemplando aqui nesses cantos aqui com os momentos volventes que aparecem e que seguram a laje. Então,
na verdade, eu tenho ainda aí, são momentos positivos menores do que esse simplesmente da analogia de grelha. Então, como aqui existem momentos volventes, né, nas placas, esse Vx aqui serve para que isso seja então compatibilizado, certo? Muito bem. E aí fica muito fácil, porque o momento de uma laje dessa é QL2 sobre 8. Então, aqui a carga total, vezes o quinhão de carga na direção X, aqui vezes o coeficiente de Marcos na direção X. Então, isso aqui é como se fosse o Q, a carga. O L2 é o vão sobre 8, QL2 sobre 8. Então, por isso eu coloquei inclusive entre parênteses. E na direção Y seria P, KY, VY, LY ao quadrado sobre 8. Mas é mais fácil a gente simplesmente pegar o MX e dividir pelo lambda 2. Bom, sobre o cisalhamento, né? Cisalhamento nas nervuras. Então, aqui, pessoal, é a mesma coisa. Então, eu tenho que calcular quanto é a tensão, por exemplo, nas nervuras, né, das treliças, nas nervuras das treliças. Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa lousa. Deixa eu voltar para umas páginas anteriores aqui. Olha só. Então, o que acontece? Eu vou ter aqui uma reação X, né? Então, que nós calculamos aqui. Então, eu tenho aqui uma força cortante, né? Aqui eu vou ter uma força cortante, tá? Que é... Vamos aqui. Vamos fazer aqui um diagrama de cortante, tá bom? Certo? Colocando assim. Posso imaginar que eu tenho um cortante assim, tá? Então, esse valor de cortante aqui, que vai ser, coincidentemente, né, vai ser a mesma reação que eu estou trabalhando com a laje isolada, aqui eu vou ter a reação Rx, tá? O cortante vai ter o mesmo valor da reação Rx. Então, só que essa reação, ela está por metro. Então, eu teria que, o seguinte, para eu calcular a tensão de cisalhamento, eu teria que ver quanto é que ela está entrando em uma nervura, certo? Por isso que aqui é o seguinte, eu pego a reação e aí eu estou fazendo aqui, ó, quem é o X? É o entre eixos, ó, tá? O X é o entre eixos. Então, eu estou multiplicando ela por X sobre 100, considerando que o X está em centímetros, certo? Então, multiplico por ela. Se eu pegar a reação e multiplicar pelo intereixo, eu estou vendo quanto é que está indo de cortante para cada uma das nervuras. E o que é esse 1,4? É para transformar a força cortante de cálculo, desculpa, a força cortante característica em uma força cortante de cálculo. E aí eu divido isso pela base da nervura, NX, já vimos isso no começo do nosso curso, e pela altura útil. Então isso aqui é uma força sobre a área, né? Uma força cortante sobre uma área, é uma tensão convencional de cisalhamento. A mesma coisa, pessoal, é na outra direção. Então eu tenho aqui as nervuras secundárias, né, as nervuras que estão no outro sentido. E aqui eu tenho, então, eu multiplico por Y, quem é o Y? É o intereixo no outro sentido. Então eu divido por Y, né? Então aqui eu tenho a força cortante, RY, Y sobre 100, eu tenho a força cortante que está na nervura secundária, multiplico por 1,4 para passar de uma força cortante característica para uma força cortante de cálculo e divido aqui pela áreazinha da seção transversal, né? Vamos entender o que é esse NY e vamos entender o que é esse D, só para a gente finalizar aqui a nossa aula. Então eu tenho aqui, vamos lá para a página que a gente estava, certo? Então, só para finalizar a nossa aula, a gente tem aqui a nervura, tá? Que aqui é a nossa treliça. Pessoal, nesse momento aqui, nós estamos desprezando a presença da diagonal da treliça. Nós estamos desprezando. Porque como ela é muito inclinada, né, então o ângulo dela é muito raso, a gente precisaria fazer um estudo mais preciso
para ver a influência. Claro que tem uma influência positiva, né? Claro que ali acaba sendo uma armadura de cisalhamento, mas o ângulo dela é muito raso, especialmente nessas lajes de 8, né? O passo dela é 20 centímetros, a altura dela é 8, então fica um ângulo muito rasinho assim. Nas mais altas, vai ter uma contribuição maior da armadura de cisalhamento. Mas o que é que eu estou dividindo aqui? Estou chamando isso aqui de NX ou NY, dependendo da direção, e o D é a altura útil. Então eu tenho aqui, né, eu estou dividindo aqui, vamos pegar aqui a altura útil, certo? Que é o D, é onde eu tenho o C das nervuras, ou 3,2, como a gente está fazendo, enfim. Eu estou pegando essa região aqui, tá? Então eu estou dividindo a força cortante por essa área convencional. Então eu tenho o quê? Uma tensão convencional de cisalhamento das nervuras. E aí a gente já viu, na primeira parte do curso, que eu posso calcular ali pelo VRD1, ou mesmo eu posso usar aquele valor convencional de 8 kg por centímetro quadrado. Né? Um valor convencional, prático, né? É de deixar com a tensão última igual a 8 kg por centímetro quadrado. Então, se ela der até 8 kg por centímetro quadrado, eu não precisaria me preocupar com o cisalhamento nas nervuras. Acima de 8 kg, aí eu teria que me preocupar, ou armar para o cisalhamento, ou verificar a presença dessa armadura da treliça, ou mudar a treliça, né? Deixar ela maior, ou colocar uma nervura dupla, né? Enfim, a partir de 8 kg por centímetro quadrado, esse é o valor prático que a gente usa, né? E a gente teria então que ter essa preocupação. Isso vai acontecer apenas quando eu tenho realmente cargas muito elevadas. Geralmente nas cargas convencionais, esse valor é muito pequeno, não chega, quase nunca chega a esse 8 kg por centímetro quadrado. Então a gente pode ficar tranquilo com respeito ao cisalhamento nas nervuras, tá bom? E aí, pessoal, a gente também vai fazer uso aqui da teoria das placas, né? Para a gente calcular a flecha da laje. Então, a flecha vai ser calculada por essa expressão, 1600 kxvx, FD de serviço, né? Então eu vou fazer uma combinação de serviço. Como eu estou calculando flecha, então eu vou fazer aquele 2,5 vezes a carga permanente, mais 0,4 vezes a carga acidental, nós já fizemos isso nas aulas para trás, quando usamos o F2, dividido por E, que é o mol de elasticidade do concreto, e por HI ao cubo. Esse HI é a altura equivalente de inércia. Ou seja, eu vou transformar essa laje numa laje que tem a mesma... A laje nervurada, qual seria a laje maciça? Porque essa equação ela é para uma laje maciça. Então, qual é a laje maciça que tem a mesma inércia dessa minha laje treliçada? A gente vai fazer um exercício que eu vou fazer tudo isso aí manualmente para vocês verem. Primeiro eu calculo qual é a altura de inércia dela, e aí, então, eu já posso calcular a flecha no centro da laje, tá bom? Então, essa daí é a teoria que nós tínhamos para ver, de maneira muito resumida, né? Qualquer dúvida, eu recomendo que vocês peguem um livro de concreto armado. Tem muita coisa aqui já mais antiga, né? Eu recomendo, de repente, pegar aquela coleção do Adécio Moreira da Rocha, coleção bem antiga, né? Bem clássica, mas que traz esses assuntos. Mas também você pode pegar livros mais modernos, que também eu tenho certeza que tem lá muita informação a respeito de lajes. Geralmente tem de lajes maciças de concreto armado, tá? E assim você vai poder encontrar lá essas teorias, né? Modelos mais simplificados para o cálculo dessas estruturas, tá bom? Então, ficamos aqui. Na próxima aula vamos ver esse exemplo, né? Vamos fazer um cálculo. E eu estou pensando aqui, gente, a gente usar, vamos voltar aqui um pouquinho nos nossos slides. Nós vamos pegar aí uma laje dessa e já podemos calcular, porque olha só, essa aqui tem 8,20, tá? Se eu tirar aqui o 20, 10 aqui, 10 aqui, ela tem um comprimento, né, maior dela de 8 metros. E ela tem 5,50 de eixo. Se eu dividir 8 por 5,50, eu vou ter 1,45. Então, ela perfeitamente se enquadra numa laje que pode ser trabalhada em duas direções. Então, eu posso fazer essa laje armada em uma direção, como a gente estudou até agora, mas também eu posso transformar essa laje numa laje armada em duas direções. Então, na próxima aula, a gente pode pegar a laje 2, por exemplo, ou a laje 1, e a gente pode calcular
armada. E aí, nesse caso, eu posso pegar essa carga de parede dos tijolos, posso distribuir na área da laje, sem problema nenhum, vamos fazer isso. E aí, armar essa laje, tanto com armadura em X, como com armadura em Y, chamada laje armada em cruz. Tá bom? Então, até a próxima aula.